Olá, bom dia! Está no ar o nosso Check-up Saúde, o programa que coloca você frente a frente com os maiores especialistas em saúde do estado. Atenção, jovens! O programa de hoje é para você. O número de casos de câncer entre a juventude cresceu quase 80% em 30 anos. O estudo, publicado na revista científica BMJ Oncology, pesquisadores dizem que o aumento da obesidade, consumo de álcool, o tabagismo e as dietas ricas em carne e sal contribuíram para esse crescimento. É urgente tomar medidas de prevenção e tratamento. No Check-up Saúde de hoje, conversamos com o Dr. Alberto Einstein, cirurgião do aparelho digestivo, e Dr. Vitor Fiorin, oncologista clínico. Seja bem-vindo, Dr. Alberto. Alice, muito obrigado mais uma vez com você aqui, com informação de qualidade para a população. Parabéns pelo seu espaço, conte com a gente. Seja bem-vindo, Dr. Vitor. Obrigado, Alice, também, mais uma vez. É um tema muito importante que afeta toda a sociedade capixaba e brasileira. Doutor Alberto, é delicado falar, sobre câncer em jovens. Por que tem aumentado tanto esse número? Na introdução você falou dos principais causas, né? A gente consegue perceber claramente que a exposição a esses fatores que a gente chama cancerígenos, aqueles que podem levar ao câncer, está sendo exposto à população cada vez mais jovens. Nossas crianças estão sendo expostas a alimentos ultraprocessados. Nossas crianças estão mais obesas pela carência de atividade física, muito entregue às plataformas digitais. Então, a obesidade infantil tem disparado, é um problema de uma epidemia mundial. A gente sabe que os alimentos ultraprocessados, a obesidade, a falta de exercício físico, a dieta rica em gordura, ela está diretamente relacionada ao aumento de câncer na população mais jovem. E a gente acredita que, além disso, existem outros fatores, algumas bactérias, algumas disbioses que podem acontecer, que são bactérias do nosso próprio intestino, que podem estar contribuindo para isso. E quais são os principais cânceres que atingem a população jovem? Os principais cânceres são nas mulheres: o câncer de mama, o câncer de tireoide, linfoma e leucemia, também são dados importantes. E no Brasil, o câncer de colo de útero também é um fator muito importante. Doutor, e o que caracteriza câncer em jovem, né? Eu tenho 42 anos, abrindo meu segredo aqui para vocês, e me sinto jovem, mas não entraria nessa estatística. Jovem a gente considera a partir de que idade? Então, você está dentro da estatística para alguns grupos, sim. Então, a gente chama de adolescentes ou adultos jovens, depende do grupo. Tem grupos que defendem entre 15 a 40 anos, mas, de maneira geral, pessoas abaixo de 50 anos é quando a gente não espera que essa pessoa tenha câncer. Quando tem menos de 50 anos ou menos que 40 anos, essas, de fato, são consideradas pessoas jovens, que é um câncer que a gente não esperaria. Vamos falar de check-up. Existe algum exame específico para detectar o câncer? Sim, é óbvio que vai depender do tipo de câncer, né? O mais comum e o que a gente consegue detectar com mais precoce o tumor seria a colonoscopia, que por conta do tumor de colo e do reto, um dado bastante interessante, Alice, esse tipo de tumor de colo e de reto é o que mais mata nessa população. Apesar do câncer de mama ser muito frequente nas mulheres, câncer de testículo nos homens, mas a gente conseguiu desenvolver estratégias de tratamento que conseguem tratar esses pacientes e dar uma boa sobrevida para eles. Já, se a gente analisar de qual câncer que mais mata nessa faixa etária, é o câncer de colo e de reto, que houve um aumento nas últimas décadas anual em torno de 2% da sua incidência e na sua mortalidade anual em torno de 1%. O que é isso? A cada ano a gente tem visto a incidência ou o número de casos novos aumentarem na taxa de 2% e a mortalidade desse tumor aumentar na taxa de 1%. E existe a colonoscopia como método de prevenção para esse. É um exame, aquele exame que você olha o intestino por baixo, e ele está recomendado para todas as pessoas, para toda a população brasileira a partir dos 45 anos de idade. Se você tem
fatores de risco, como pessoas na família que já tiveram câncer de cólon ou do reto, câncer de mama ou câncer do endométrio, que é a camada de dentro do útero, também é um fator de risco para você ter câncer do intestino. Então, você deve antecipar, em média, em 10 anos, o início da colonoscopia. Então, população geral, a partir dos 45 anos, população de risco até antes, até em torno de 10 anos antes, então a partir dos 35 anos. Mas não adianta a gente querer ir lá e fazer o exame, principalmente pelo SUS. Quem é um médico que a gente tem que procurar para poder fazer o nosso check-up? E que médico é esse que vai pedir este exame na idade certa, doutor? Alice, hoje, em tese, qualquer médico no posto de saúde, ele deve se preocupar com isso e ele tem autoridade para fazer a solicitação. É óbvio que dentro do Sistema Único de Saúde existem as camadas, as regionalizações para onde esse paciente vai ser encaminhado para realizar o exame. Mas a solicitação do exame é de responsabilidade de qualquer médico. E demais, a responsabilidade do médico é identificar o risco do paciente. Então, a partir dos 45 anos, Alice, você já fez sua colonoscopia? Ah, não fiz, então está na hora de você fazer, Alice. E abaixo disso, aí a capacidade do médico e do paciente bem informado, daí a importância de espaços como esse. Olha, doutor, eu tive na minha família um tumor, meu tio teve tumor de intestino, minha mãe teve tumor de mama, eu devo me preocupar? Quais são os passos que eu tenho que tomar? A população estando informada ajuda muito a prevenir. Um telespectador nos enviou uma dúvida, vamos ver, porque aqui a sua participação é muito importante. Olá, meu nome é Mayara Barcelos, eu sou esteticista, atendo várias mulheres e hoje a minha dúvida é em relação ao câncer. Quais são os sintomas que eu devo suspeitar que pode gerar o câncer, né? Eu sei que tem vários fatores como a alimentação, que inclui também o uso do álcool, o cigarro, que colabora, né, para o câncer, mas eu queria entender melhor para poder até mesmo passar aqui para minhas pacientes. Obrigada. Os sintomas são sintomas de emagrecimento, perda de peso sem você ter a vontade de perder peso, febre sem motivo, que não é uma infecção, uma febre que perdura, costuma vir toda noite e ela dura mais de 1, 2, 3 semanas. Quando você palpa algum gânglio, algum caroço, alguma íngua que nunca existiu, ela dura mais que 2, 3, 4 semanas. Algum caroço em alguma parte do seu corpo que não existia. Um caroço na mama, um caroço na pele, um calombo que você nunca percebeu. Sangramento nas fezes. Não é comum ter sangue nas fezes. Todo paciente que tem algum sangramento nas fezes precisa ser avaliado por um médico especialista, um médico que realmente examine o motivo dessas fezes com sangue. Mulheres que não estão mais menstruando e têm sangramento vaginal, mesmo depois que a menstruação já foi embora, isso merece também a sua avaliação. Doutor, como que a detecção precoce pode fazer a diferença no tratamento do câncer em jovens? Bom, a gente sabe que essa é a pedra fundamental e por isso que a gente tenta ter todos esses protocolos de rastreio da mamografia, do colo do útero, que o Vitor falou, que hoje em dia a gente tem vacina para prevenção do colo do útero nas meninas, né, de 10 a 12 anos. Se vacinarem, diminui muito a chance de ter um câncer do colo do útero que está relacionado com HPV. Então, a vacinação ela é gratuita pelo posto de saúde. Existem várias campanhas que você, hoje em dia, na Grande Vitória, você pode agendar pelo aplicativo, né, com hora marcada para fazer essa vacinação. Então, isso é muito importante. A vacinação para o HPV é um tipo de prevenção, a colonoscopia, porque é muito mais fácil você prevenir do que tratar. É muito mais fácil eu chegar na colonoscopia, aquele exame que a gente comentou, e descobrir uma verruguinha que a gente chama de pólipo, que pode ser removido na própria colonoscopia e que em 10 anos aquilo ali poderia se transformar em câncer. O câncer do intestino, na grande maioria das vezes, ele nasce de uma verruguinha que a gente chama de pólipo, que se removido antes de desenvolver está tratado, não precisa fazer mais nada, não precisa de cirurgia, não precisa de quimioterapia, não precisa de radioterapia, não precisa de nada.
Doutor Vitor, e quais são os principais desafios que os jovens enfrentam ao lidar com esse diagnóstico tão duro que é um diagnóstico de câncer? Os jovens são movidos pelos sonhos, né? Movidos pelas esperanças. E isso não é diferente quando o paciente tem um câncer jovem. Todos os sonhos dele são postos em xeque. Então, no primeiro momento do diagnóstico, eu acho que a parte mais importante de enfrentar é como que vai ser a vida dele. O que vai mudar nele naquele dia que ele recebeu o diagnóstico. Ele vai continuar trabalhando? Como é que a família dele vai ser sustentada? Aquele jovem que nunca teve filho, será que ele vai conseguir ter filho? Era um sonho, às vezes, de uma família. Os pais e as mães dos jovens que, mas por que meu filho? Devia ser eu, mas é meu filho. Então, no momento do diagnóstico, esse impacto da mudança dos sonhos. Quando começa o tratamento, o que a gente vê muito na prática é o que o tratamento vai afetar o meu corpo. Muitos jovens vão ser curados. O que isso vai mudar durante o tratamento e quando esse jovem tiver 80 anos, virar um idoso? Quais são as consequências de longo prazo desse tratamento? E por último, e não menos importante, é que o jovem, o sistema de saúde, infelizmente, não é preparado para tratar um jovem com câncer. Jovem com câncer, a princípio, era uma exceção. A gente chamava de doença rara. Hoje, de cada 5 cânceres de intestino ou de mama, 1 no Brasil tem menos de 40 anos. De cada 5 pacientes com câncer de mama e intestino no Brasil, 1 tem menos de 40 anos. Então, ele tem dificuldade de acesso aos exames, ele tem dificuldade de diagnóstico, porque às vezes o médico nem pensa que é câncer. Então, o sistema precisa se adequar a essa nova realidade. A gente precisa apoiar ele de equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, enfermeiro, dentista, todo mundo junto. E, claro, a gente também tem que cuidar do ser humano, né? Porque boa parte deles vai ser curado e a gente tem que devolver ele para a sociedade com integridade e com força para seguir a vida. E, doutor Alberto, quando a gente pensa nisso que o doutor Vitor falou, a gente pensa na vida acadêmica, na vida social. Como que se impacta a vida desses jovens que vocês acompanham, que passam por esse difícil diagnóstico e tratamento? É importante pensar nisso, né? Existem dados que a gente chama do NCCN, que é o órgão americano que mais estuda sobre câncer. Um dado muito importante que muitos pacientes na faixa etária de adolescência e adulto jovem, eles acabam tendo uma dificuldade na sua formação, eles dificilmente voltam para a universidade planejada, ou se eles estavam na universidade, ele geralmente tem um ganho, um salário no final do ano menor do que aqueles que não tiveram passando por isso. Então, a gente sabe que precisa desenvolver toda uma estratégia de acolhimento e programas para ajudar ele, para reinserir ele no mercado de trabalho, reinserir ele nos estudos. E daí a importância de um apoio familiar, de um apoio profissional, psicológico e linhas de cuidado especializadas nesse paciente para que a gente consiga... Muitas vezes a gente consegue curar eles, mas eles acabam não voltando para o mercado de trabalho, não voltando para uma faculdade tão sonhada, ainda vivendo aquele luto do diagnóstico do câncer, que a gente sabe que é difícil. Mas sim, existe muita vida após um diagnóstico desse. De cada 10 casos de câncer, nós conseguimos identificar uma mutação genética que aumenta o risco, de fato, de esse paciente ter câncer. Ou seja, 9 desses tumores são esporádicos, acontecem sem uma relação genética propriamente dita. Mas mais importante que isso é que quase a metade dos cânceres que existem no mundo hoje são possíveis de serem prevenidos. Como o Dr. Alberto comentou bem, além dos exames, essa tríade, dieta inadequada, rica em embutidos, rica em carne, pobre em frutas e verduras, sedentarismo, falta de atividade física. O que é isso? Menos que 30 minutos por dia, nos dias de semana, de maneira de atividade física adequada, e obesidade, além do controle da infecção de HPV, hepatite, Helicobacter pylori, que afeta o câncer de intestino, e também lembrar sempre de manter a sua vida, os seus exames em dia, fazendo o seu check-up. Isso tudo faz parte de prevenção. Fumar nunca, bebida somente com moderação.
E aí, quando a gente fala em câncer, eu acho que diante de um diagnóstico, a gente imagina alguns estigmas, a perda de cabelo. Quais são os tipos de tratamento e quais são as consequências que virão desse tratamento? As consequências dependem muito de qual tipo de tratamento. O tratamento principal do câncer, sem dúvida nenhuma, é a cirurgia bem feita com remoção completa do câncer, quando isso é possível. E, adicionalmente, quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, são remédios que são feitos na veia ou forma de comprimido para o paciente. E a radioterapia é como se fosse uma tomografia, um raio que é emitido por uma máquina que consegue eliminar essas células do câncer também. Acho que interessante também, Elisa, a gente comentar que os novos tratamentos vêm surgindo. E esses novos tratamentos também são voltados para a população jovem. E pacientes antes que eram, mesmo com a doença, já tinha espalhado para outras regiões do corpo, em que a gente não conseguia curar, com os novos tratamentos, hoje, alguns casos, nós conseguimos curar. A Ana Luísa está nesta luta contra o câncer. Vamos acompanhar a batalha no depoimento dela? Fala pra gente aí, Ana. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa Castro de Souza, eu tenho 17 anos e eu fui diagnosticada em 2022, lá para os meus 15, 16 anos, com um tumor na sacral. É um osteosarcoma maligno e, infelizmente, eu não posso fazer cirurgia. Hoje em dia, eu estou fazendo o meu segundo protocolo de quimioterapia e, graças a Deus, eu estou andando, conseguindo fazer todas as minhas coisinhas, porque para os médicos isso não era capaz, vamos dizer assim. Mas Deus tem abençoado todos os médicos, os hospitais que eu frequento, o hospital infantil. Graças a Deus, Deus tem ajudado a todos os médicos. Esse ano também eu participo do Enem, estou estudando para isso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, mas veremos lá para frente. Queria dizer para quem está passando por isso ou quem está passando por algo parecido que vai ficar tudo bem, porque Deus sempre está com a gente. E eu não vou falar aquela frase clichê de não tenha medo, porque a gente sempre tem medo, mas mesmo com medo a gente acredita sim no Senhor e eu sei sim que Ele é forte o suficiente para curar tanto a mim quanto a todo mundo. Então, eu acredito que se a gente confiar nele vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo para todos vocês e espero ter ajudado bastante. Deus abençoe. Depois desse depoimento emocionante, é hora de fazer uma pausa. Daqui a pouco, vamos desvendar os mitos e as verdades sobre o câncer em jovens. Me espera. Estamos de volta com o Check-up Saúde e hoje tratando sobre câncer em jovens. Fala pessoal, muito bom dia. Meu nome é Guilherme Lacerda, tenho 32 anos e hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência que eu tive com o câncer. E eu falo experiência porque essa doença você acaba aprendendo muito com ela, né? Desde quando você recebe a notícia, né? Que tem a fase da negação, da aceitação e do tratamento. Então você aprende a valorizar pequenas coisas, você aprende como o apoio da família é importante, como nós somos dependentes de Deus. Então tudo isso, seu mundo vira de cabeça para baixo, não adianta falar que não. Só quem teve, eu acho que sabe o que é. E em 2018 eu fui diagnosticado quando eu fiz uma cirurgia na mão e eu descobri um sarcoma, né? E logo depois que eu descobri, a gente viu que em 2015, quando eu operei a mão, por um erro médico e um erro do laboratório, eu já tinha câncer. Então eu estava com câncer há 3 anos sem saber, então foi um desespero muito grande da minha família, que tem muitos médicos. Então quando descobriram foi um auê total, mas graças a Deus deu tudo certo. Fui fazer o tratamento, aí me mudei fui para o Rio de Janeiro fazer
a primeira cirurgia. Depois do Rio de Janeiro a gente não conseguiu retirar tudo. Fui para Belo Horizonte fazer radioterapia. Fui com minha mãe largou tudo aqui, foi para lá comigo. Então, mais uma vez falando aí do apoio da família, como é importante. E fiz 33 sessões de rádio, deu tudo certo, graças a Deus. Voltei para Vitória, voltei para minha vida normal. Não sei se vocês sabem, mas a gente fica 5 anos fazendo acompanhamento com ressonância para saber se está tudo ok. E no ano passado, quando eu fui fazer a minha última ressonância para falar que estou livre, uma surpresa que eu tive foi que o câncer havia voltado. Tava faltando 3 meses pro meu casamento. Eu e minha esposa, a gente pensou muito se a gente ia fazer ou não, se ia cancelar ou não. A gente teve muita fé, muita confiança. Fui para mais uma cirurgia, consegui retirar tudo, graças a Deus. Hoje posso falar que estou curado. Vamos aos mitos e verdades? Doutor Alberto, todo tumor é câncer? Não, isso é um mito, Alice. Os tumores, eles podem ser benignos. A palavra tumor é um nódulo, um caroço que cresceu. E ele pode ser, sim, benigno, não ser um câncer. Mas sim, como o doutor Vitor falou, ele precisa ser analisado por um especialista para a gente saber se aquele tumor ele tem a capacidade de já ser um câncer ou se tornar um câncer ou se ele é benigno. Mas ter um tumor não quer dizer que você tem um câncer. Muita gente fica pilhado com isso, né? Qualquer pessoa corre o risco de desenvolver câncer. Doutor, mito ou verdade? Isso é verdade. Qualquer pessoa pode ter câncer. Existem câncer na população pediátrica, nos bebês, nas crianças, existem câncer em adolescentes, existem câncer em jovens e adultos jovens, que a gente acabou de comentar aqui, que está crescendo cada vez mais. Cresceu 80% nos últimos 30 anos. E também existem os cânceres nos idosos. Então, esse paciente é muito jovem, nunca vai ter câncer. Isso é um mito. Qualquer pessoa de qualquer idade pode ter câncer e esse diagnóstico sempre tem que estar na cabeça de qualquer profissional de saúde. Andar muito de avião ou ficar sempre perto de antenas de celulares aumenta o risco de desenvolver câncer. Dormir com o celular ali do lado. Isso é mito, tá? Nenhum estudo hoje bem feito em populações realmente que consiga ter uma qualidade científica adequada demonstrou que esse risco é verdade. Isso é um mito. É melhor ter vários nódulos do que um só. Mito ou verdade, doutor? Não, isso não é verdade. Você ter, quando a gente descobre um câncer que ele já tem vários nódulos, especialmente em outros órgãos, como fígado, pulmão, o prognóstico é pior. A gente provavelmente chegou tarde no diagnóstico desses pacientes. Mas é óbvio que depende de cada caso, mas ter vários nódulos, especialmente no pulmão, no osso, no fígado, é um sinal de mau prognóstico. Se eu faço o autoexame das mamas todos os meses, não preciso fazer a mamografia. Mito ou verdade? Isso é um mito. O autoexame serve para a mulher conhecer a sua mama. A mamografia, em alguns casos especiais, ultrassom de mama e ressonância da mama é fundamental para alguns casos. O autoexame não substitui os exames. Aqui nós temos o compromisso com a saúde pública. Atualmente, o Espírito Santo conta com 7 unidades de alta complexidade em oncologia e um centro de assistência de alta complexidade com tratamento pelo SUS. No entanto, outros hospitais públicos filantrópicos podem oferecer internações para tratamentos relacionados à situação oncológica do paciente. Este foi o Check-up Saúde de hoje. Nós ficamos por aqui e eu deixo você com uma reflexão de um jovem que passou pelo câncer. Um bom domingo. Obrigada, doutor Alberto. Alice, obrigado. Sempre bom estar aqui com você. Prevenção é o caminho. Obrigada, doutor Vitor. Obrigado, doutora Alice. E lembre-se de fazer o seu check-up. É sempre importante ter pessoas por perto. E uma coisa que eu falo para vocês é não desista. Tem tratamento, tem cura. O médico dos médicos cuida muito da gente. E é isso.
para quem precisa, para quem está passando por isso. Se quiser meu contato, não sei nem se a produção, quem tiver, pode dar, mas eu tô aqui pra gente trocar uma ideia, apoiar um ao outro, tá bom? E é isso.